convite. Olá, ministro. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo, ministro. Uma honra falar com o ministro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que seu tempo é bastante escasso. Sei que é uma agenda bastante corrida, ademais pelos compromissos no Banco Mundial. Portanto, desde já, externo aqui os meus agradecimentos por disponibilizar esse tempo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre candidaturas independentes e sobre crise de representação política no Brasil e também sobre as questões que afligem o cenário político partidário brasileiro, né? Os vícios que a nossa estrutura partidária tem prejudicando sobremaneira a nossa democracia, né? Tornando, por vezes, a nossa democracia até mesmo, por que não dizermos, um simulacro, né? Então, reitero, e externo aqui a admiração pelo trabalho do ministro, que tem sido extremamente combativo nesse tempo turbulento que o Brasil atravessa, né? Para que, obviamente, aqui a maior parte dos nossos espectadores são seguidores do ministro e, portanto, podem não conhecer o tema das candidaturas independentes, eu vou tomar a liberdade de apenas, para situar os seus seguidores, para situá-los no tema das candidaturas independentes, como essa luta pelas candidaturas independentes ela se iniciou e em que fase ela se encontra, para que depois possamos, então, partir para digamos assim, uma análise desse cenário da representação política no Brasil. Se esse roteiro for conveniente ao ministro, eu posso prosseguir? Lógico, fica à vontade, Rodrigo. Toca a ficha. Tá certo. Vamos lá, ministro. Essa luta, na verdade, ela se inicia solitária, né? Porque lá em 2014, né? Naquele cenário em que tínhamos lá Dilma Rousseff e Aécio Neves concorrendo à presidência, naquele momento, naquele então Teatro das Tesouras, né? A única via que eu vi política para me opor à esquerda radical, ao petismo, foi, além, claro, do trabalho de disseminação de ideias conservadoras que eu vinha fazendo, era partir para o enfrentamento político. E lá, na ocasião, eu, então, me candidatei pelo PSDB, aqui no Rio de Janeiro, a deputado federal, e à época obtive lá 11 mil votos, algo em torno disso, e foi digamos assim, uma primeira experiência partidária que tive, né? E percebi, logo depois da eleição, assim que a eleição termina, né, já senti uma grande hostilidade dentro do partido, dentro do PSDB, porque eu, na minha ingenuidade, deveria ser, digamos assim, alguém que estaria ali colaborando com o crescimento do partido. O PSDB sempre foi um partido pequeno aqui no Rio de Janeiro, né? Mas que, enfim, poderia colaborar, poderia ser alguém em ascensão e com o apoio do partido, buscar uma posição ou um resultado mais significativo em pleitos subsequentes. Mas o que eu senti foi justamente uma hostilidade tremenda, até porque os dirigentes da legenda montavam as nominatas única e exclusivamente para suas próprias reeleições, né? E aí eu comecei a entender e vislumbrar o que era um partido político pela parte de dentro, né? Pela parte de dentro. Saí dali logo depois, na virada para 15, aquele partido novo foi autorizado pelo TSE, e eu então pensei, bom, quem sabe uma outra experiência partidária agora num partido que se diz liberal será um pouco melhor,
Né? Eu então ingresso no Novo e 3 meses depois percebi que digamos assim, o caciquismo político ali seria tão grande, se não pior. E o Novo acabou se revelando, né, justamente isso, e a própria direção partidária do Novo se revelando bem mais autoritária. E essas duas experiências, na verdade, me motivaram a estudar o direito eleitoral, o direito constitucional naquilo que disciplina o eleitoral e buscar a análise do direito comparado e dos tratados internacionais que o Brasil havia assinado, né, em relação a estes temas. E aí, ministro, para minha surpresa, eu que tinha ali o senso comum que todo brasileiro tem, de que o partido político é algo obrigatório, digamos assim, de que o partido político é algo inevitável, inexorável na vida eleitoral, comecei a ter a primeira surpresa, né? Comecei a observar que no mundo todo a regra é justamente o contrário, né? No mundo todo, as candidaturas independentes constam dos regimes, dos sistemas político-eleitorais. 9 entre 10 países no mundo admitem algum tipo de candidatura independente. Depois disso, né, comecei a observar que, além de a candidatura independente ser a regra, né, no mundo eleitoral, no direito comparado, o próprio Brasil já havia tido candidaturas independentes em todo o seu período de império e em todo o seu período da República Velha, bem como naquele período que se sucede à Revolução de 30, né, até 37, quando Getúlio Vargas dá o golpe do Estado Novo e institui a ditadura estado-novista. Mas percebi então que durante todo esse arco, né, histórico brasileiro, as candidaturas independentes faziam parte do sistema, inclusive o próprio Código Eleitoral de 1932 previa e vinculava as candidaturas independentes a questão de apoiamentos, o recolhimento ali de assinaturas de apoio. 200 assinaturas de apoio, já era possível registrar uma candidatura independente. E, finalmente, comecei a observar o quê? Não só os tratados internacionais assinados pelo Brasil, como a própria busca de uma releitura do texto constitucional, ministro, na medida em que o texto constitucional é um texto que, nesta parte, remete o tema a outros ordenamentos, porque a Constituição coloca lá que os registros eleitorais, né, as condições de elegibilidade, elas se darão, vírgula, na forma da lei, né, e, portanto, aquelas condições ali elencadas no texto constitucional precisam ser interpretadas em conjunto com outras normas. E a pergunta fundamental era: que normas seriam essas? Foi aí que, então, lancei o olhar ao Tratado de São José, ao Pacto de São José, onde lá nós temos questões no artigo 23, dentre outras disposições, que asseguram a candidatura independente. Então, fazendo esse mosaico, digamos assim, de questões, né? Fazendo esse mosaico de normas e fatos históricos, né? e dinâmicas vivenciadas, eu resolvi judicializar a questão lá em 2016. E em 2016 fui tido por absolutamente insano, né? Alguém que não tinha sequer a capacidade de ler a Constituição, alguém que deveria ser proscrito, né? E, a despeito disso, foi ingressando com os recursos judiciais, até que, então, da decisão negativa do TSE, eu recorro, cujo
voto final ali de negativa foi do ministro Gilmar Mendes. Eu recorro à Corte Interamericana, invocando um precedente, que é o precedente Iatama versus Nicarágua, em que a Nicarágua foi condenada pela Corte Interamericana por não permitir uma candidatura independente, uma candidatura sem partido, inclusive em eleições municipais, como eram as que eu estava participando, e também recorri ao Supremo Tribunal Federal quando o tema, chega sob a relatoria do ministro Barroso. A partir de então, logo na sequência, nós temos aí um parecer da então Procuradora-Geral Raquel Dodge, que emite um parecer favorável, dizendo então que o meu pleito deveria ser acolhido. E, na sequência, também tivemos um segundo parecer favorável do procurador-geral que sucede a doutora Raquel Dodge, o doutor Augusto Aras, robustecendo os argumentos e reiterando que a Constituição brasileira é compatível com as candidaturas independentes e que a interpretação pode ser uma interpretação mais extensiva e a liberdade prevalecer. E aí fizemos em 2019, ministro, uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, quando eu tive a grata oportunidade de ir ao Supremo Tribunal Federal, também acompanhado para entregar os memoriais do professor Modesto Carvalhosa. Modesto Carvalhosa assina os memoriais comigo, uma grande honra para mim. E fizemos, então, o pedido de julgamento ou que fosse feita audiência pública. O ministro Barroso, então, disse que faria audiência pública e ela foi realizada em 9 de dezembro de 2019, onde, na parte da manhã, foram ouvidos os partidos políticos, e, na parte da tarde, algumas entidades da sociedade civil, por ele convocadas, e alguns parlamentares, como o deputado Orleans de Bragança, que se manifestou favoravelmente, e a deputada Janaína Pascoal, a quem também tem ombreado comigo já há algum tempo nessa luta, organizou inclusive uma audiência pública na Alesp sobre o tema, me convocando lá para que eu pudesse prestar algumas informações e, enfim, esclarecer alguns temas. E, claro, os partidos políticos foram lá para dizer que eram maravilhosos, né? Todos eles alegando que o monopólio partidário só fazia bem à democracia, e as entidades da sociedade civil, na sua maioria, se manifestaram favoráveis ao pleito, salvo, por exemplo, a OAB, que é um aparelho comunista, digamos assim, foi lá para dizer que o monopólio, a cartelização da política fazia bem ao Brasil. E estamos nesse pé de questões, até porque quando o presidente Bolsonaro, então, sai do PSL e fica sem partido, o processo quase que paralisa no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro Barroso não faria, digamos assim, nenhum gesto para movimentar esse processo, o que eventualmente poderia redundar em um benefício, caso o mérito venha a ser julgado procedente, como também pede a Procuradoria. Isso auxiliaria em muito a vida política do presidente Bolsonaro. E como o ministro sempre faz uma leitura bastante interessante sobre como as estruturas políticas no Brasil se conservam, e como há pouca renovação, para não dizer nenhuma renovação no nosso sistema, eu agora passo a palavra ao ministro para lhe ouvir sobre as questões da representação política e da pouca mobilidade das elites políticas, né,
da inflexão que podemos fazer lutando por essa válvula de escape que seria a candidatura independente? Rodrigo, bacana, legal o seu relato. Eu já sabia que estava nos finalmente a questão da candidatura independente. Eu acho que ela não vai passar. E se passar, ela vai cair, ela não vai prosperar. Eu sou a favor. Quanto mais liberdade, para mim, melhor. Óbvio, qualquer lugar civilizado é assim. O que eu observo é que no mundo ocidental, o poder, no final, né, quem consegue governar tem um ou mais partidos dando apoio, não é só baseado em nomes independentes, em algum momento se organiza com base em apoio. Então você pega no mundo ocidental inteiro, né, da Inglaterra, Alemanha, sempre partido, né? De vez em quando tem um candidato independente que eventualmente ameaça o poder. Aqui nos Estados Unidos teve um, mas chegar ao poder eu acho que é muito raro. Aí no legislativo é mais comum, de vez em quando acontece, não só nos Estados Unidos, como em outros países também. Mas eu acho que o partido vai ser sempre a principal engrenagem das pessoas se organizarem para chegar ao poder. Tá? Sou a favor da candidatura independente. Importante, seria útil nesse momento que, como você falou, é um cartório, mas eu acho que não vai passar. Se passar, vai ser por pouco tempo, uma eleição, vão derrubar e não vai prosperar. Por quê? Porque é ruim para os negócios da Tigrada. Isso que está me falando acaba com o fundo partidário, ou diminui a grana, ou vai atrapalhar, diminui o poder. O que eu noto que os partidos são empresas, né? Tem dono, tem empresa, como você falou, né? Caciques são donos, pessoas que vivem disso, muitas pessoas vivem disso, é muito dinheiro, são alguns bilhões por ano que você envolve com a máquina partidária, e a candidatura independente vai na contramão. Então eu não acredito que vá prosperar. E isso também seria um instrumento para começar a questionar todo o sistema eleitoral, processo decisório, que também não é interessante. Essa turma está no poder. O mecanismo não quer que mude. Então, eu acredito que ali teve uma brecha, você conseguiu uma vitória, mas é isso. Gilmar Mendes foi indicado pelo PSDB. PSDB, foi o Fernando Henrique que indicou, é bem essa linha central aí, eu acho que não vai prosperar, não vai andar. Em algum momento, o caminho que eu vejo para as pessoas que querem lutar pela liberdade, a gente vai ter que, em algum momento, constituir um partido ou se concentrar em um partido. No meu caso, espero que a gente consiga ou criar ou concentrar, né, todo mundo num partido conservador para lutar pela liberdade e tentar trazer alguma representatividade. Hoje eu vejo que o sistema é uma máquina de café. Construíram uma máquina de café ruim. Eu não quero tomar café. A máquina que eles criaram é de café. Então, toda vez que você colocar uma moeda lá dentro e puxar, apertar o botão, vai sair café. Pode até sair café com leite, mas não vai sair um hot dog, cachorro-quente, não vai sair um churros. Dificilmente vai mudar de uma forma dramática, do jeito que está estruturado o poder. Eu acredito que o caminho é todo mundo se unir em torno de um partido ou dois, tentar aumentar o peso no Congresso, mobilizar a população e continuar pressionando o mecanismo. O STF não é um agente de mudança. A Suprema Corte não é um agente de mudança, é o oposto. Ela pode ou manter como está ou acelerar o processo de fechamento do sistema, tornar o sistema ainda mais totalitário do que já é. Quando você falou de democracia, eu não considero o Brasil mais uma democracia. Já não existe mais o devido processo legal, isso é, o rito legal, já não existe. Você é investigado, é preso durante a investigação, a pessoa que está investigando é a pessoa que julga, te condena e te prende. E você não tem acesso aos autos, você não consegue ver o que está sendo investigado. Já não é democracia. A questão do voto impresso, para mim,
eu nem era muito ligado no voto impresso, mas quando a pessoa fala, não, mas você tem que confiar sem ver. Eu não gosto quando a pessoa fala, me obedece que eu estou mandando. Não posso dar uma conferida? Não, é 100% confiável. E quanto mais explica, pior fica. Então, assim, para mim não é mais uma democracia. Hoje, acabou de ser solto mais um narcotraficante, uma sequência de narcotraficantes que são soltos, enquanto isso tem jornalista preso, parlamentar preso, sem o devido processo legal, por crime de opinião. Sim, sim. Então não é democracia. A gente já está vivendo num regime de exceção e, assim, acho a sua iniciativa louvável, mas ela é louvável se você tivesse numa democracia de verdade. Aquela coisa, né? O Gandhi só foi possível ser o Gandhi porque ele estava numa colônia do Império Britânico. Porque se ele tivesse na Alemanha nazista, ele não existia. Era um tiro na cabeça, em 2 minutos tinha matado ele, acabou. Você precisa ter o devido processo legal para ter um comportamento civilizado à la Gandhi. Eu acredito que o Brasil, infelizmente, não está nesse processo. Eu confesso, ministro, que tenho talvez uma Me chama de Abraão, pô. Senão eu vou ter que te chamar de Sua Excelência Rodrigo Mezzoni. Tá certo. Abraão, ok. Eu tenho uma visão, talvez uma esperança. Né? Essas misuras aí é quando for falar lá com a Amoedo. Pô, aqui, ó, eu não tenho cabelo. O relatão do Amoedo, aqueles caras lá emplumados. Fiquei 3 meses lá e saí. Eu tô simplesão, meu. Pode falar sem. Tá certo, tá certo. Comigo, é tranquilo. Eu tenho talvez uma esperança que possamos repetir aqui a experiência mexicana. Né? E qual é essa experiência mexicana? O México também tem uma tradição, uma história partidária terrível. Né? O PRI, né? O partido... Sim. Eles estão tentando implantar isso no Brasil. O PRI dominou a política mexicana décadas, né? Várias e várias décadas. Sim. Mas a partir de uma judicialização na sociedade, na justiça mexicana, e o questionamento disso, né? Nós observamos o que no México. A sociedade mexicana começou a debater o tema das candidaturas independentes, a sociedade mexicana começou a ter cada vez mais lives, manifestações, enfim. O tema começou a descer na base da pirâmide e ser um clamor. Né? E alguns anos atrás, observamos, então, finalmente a alteração da legislação mexicana e a adoção de candidaturas independentes no México, e tivemos já na última eleição 2 governadores de estado eleitos de modo independente. De modo que eu quero crer que se nós conseguirmos reverberar o tema na sociedade a tal ponto, essa é uma possibilidade, ou seja, o estupim passa a ser a judicialização. Mas antes do desfecho, antes da própria definição judicial do tema, a possibilidade de que o tema ganhe uma reverberação na sociedade civil de tal sorte que isso possa ter alguma chance de aprovação do parlamento. Né? Eu também sou muito reticente em relação ao parlamento. É difícil pensarmos que as elites partidárias brasileiras aprovem algo dessa natureza, mas talvez, não, Rodrigo, talvez esse cenário possa se dar. Não, o Congresso esquece, não vai aprovar por uma razão muito simples, porque não vai nem colocar para votar. Eles não vão indicar
Eles não vão indicar o relator de um projeto desse. A chance desse projeto tramitar no Congresso é zero. Por quê? Porque, por exemplo, quem é que vai colocar em votação um projeto desse na Câmara? Vai ser o Arthur Lira. O Arthur Lira, junto com o Ciro Nogueira, são os chefes do PP. Então, pô, assim, para que ele vai colocar uma coisa que vai destruir a máquina dele? Não vai. É como o Jorge Paulo Lemann falar que vai passar uma lei proibida a venda de cerveja no Brasil. Não vai. Não vai rolar. Mas eu posso te dar todos os exemplos. As pessoas nas comissões, todo mundo, não, mas quase todo mundo que vai estar no controle do legislativo está num nível alto dentro dos partidos. A chance de prosperar um projeto de lei esse é zero. Como seria a alternativa é judicializar. A judicialização termina no STF, como você bem falou. Vai lá para cima. E aí, pô, talvez um ou dois ministros topem, mas eu acho que a maior parte dos ministros lá são totalmente defensores do atual mecanismo. Todos não, mas dos 11, dos 10, né? Agora tem 10. Dos 10, eu diria que 7 querem que continue a ser uma máquina de café. Vamos trocar essa máquina de café aqui por uma máquina de churros? Não. Então, assim, eu acho difícil disso vencer, porque a candidatura independente, eu não vou dizer que ela mata o mecanismo, que ela mata o establishment, mas a candidatura independente atrapalha os bons negócios do mecanismo. Vai atrapalhar a vida. Né? Quanto a não representar a população, pô, daí a gente vai ter que pegar a senha e entrar na fila. A Constituição brasileira, que hoje ela é rotineiramente estuprada, a Constituição já não representa os anseios dos brasileiros. Acabou de ter uma notícia aí que eu estava vendo no Twitter. Um cara pegou um bebê de 1 ano e se viciou, a criança teve que ser costurada, né, por dentro. Né, foi lá e estuprou uma criança de 1 ano. Eu acho que se a gente fizer uma enquete no país, a Constituição tem que representar os valores, né, daquele povo, daquela nação, das nossas famílias. Eu diria que 80% da população brasileira, daí tem 10% que não sabe, não sei, não quero respirar, e vai ter uns 10% que não quer. 80% da população brasileira vai chegar a um patamar que é o seguinte, olha, vamos passar uma linha, uma criança, sei lá, com 5 anos ou menos, 4 anos ou menos, 3 anos ou menos, põe uma data. 1 ano, essa criança tinha 1 ano. Se ela foi estuprada e foi encontrado material genético, né, dentro da criança, o dono desse material genético vai ser julgado, condenado e executado. Não vai ser linchado, não vai ser torturado, não vamos enforcar e pendurar em guindaste. Vai lá, uma coisa civilizada, mas dura. A Constituição proíbe. Tem um monte de coisa. Do fundão eleitoral ao foro especial, do qual eu sou contra. Eu sou contra fundão, eu sou contra o foro especial. Para mim, foro especial só me prejudica. Quando eu ia parar na mão lá do Celso de Mello, o cara só me detonava. Fui parar no juiz, deixei de ser ministro, fui para juiz comum, acabou meus problemas. Não tenho mais nenhum processo, estou limpo. Eu não quero ir para o foro especial, eu não quero ser um cara especial, eu quero seguir o rito civilizado de todo brasileiro. Então, assim, do foro especial, fundão eleitoral, agora, o voto, todo mundo queria o voto impresso, nada respeitado. Então, assim, é difícil. Eu acho que a Constituição não nos representa, o sistema não representa, a população está cansada, entendeu? Está todo mundo cansado desse lero-lero, do papo furado. E particularmente, eu acho 3 meses aturando o João Amoedo, você teve um saco de jogo, porque ele é muito chato. Eu só de escutar o João Amoedo no Twitter, que no máximo é 2 minutos, ele é muito chato, aquele cara. Eu confesso que sou um homem bastante paciencioso. Pô, paciencioso, até a palavra que você usou é uma palavra elegante.
Eu não tenho paçoca. A coisa mais próxima que eu chego, a coisa mais próxima que eu chego do paciencioso é paçoca. A minha paçoca com o João Amoedo deu, pô. Tá certo, tá certo. As pessoas que trabalharam com ele falaram que ele é tranquilo de trabalhar, que ele é sossegado de trabalhar junto. Mas foi antes de ter o partido. Depois do partido, o pessoal só descasca ele. Tá certo. Eu tive recentemente uma live com o deputado Orleans Bragança. Aliás, o deputado Orleans Bragança, e também em 19, à época nós conversamos bastante e ele então conseguiu apresentar na CCJ um projeto para, à época, haver um destaque na questão da candidatura independente e uma tramitação em separado do tema maior do bojo da reforma política. E houve uma audiência na CCJ, presidida, aquela sessão específica foi presidida pela deputada Bia Kicis, com quem eu também já tive uma live, e nessa audiência pública debatemos na Câmara o tema das candidaturas independentes. Mais uma vez estava lá a OAB de Felipe Santa Cruz para dizer que o monopólio partidário é maravilhoso e eu defendendo as candidaturas independentes, a liberdade individual. E na sequência tivemos a votação do tema na CCJ e o resultado conseguimos lá 11 votos, mas o establishment conseguiu 12 votos. Né? E, portanto, não houve o destaque do tema para a tramitação especial. Mas eu quero crer que os próprios deputados, né, os próprios parlamentares, podem entender a questão da candidatura independente a partir de um clamor popular, né? E a partir das suas próprias posições. Eu concordo integralmente com o ministro quando diz que os partidos sempre serão protagonistas. Eu concordo plenamente e acredito que uma democracia sólida realmente se faz com partidos políticos. Eu não sou contra partidos políticos, mas eu acredito firmemente que os partidos políticos melhoram quando introduzida a candidatura independente no sistema. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor. Exatamente, quer dizer, por uma questão justamente... Quer montar tudo, aí que é o bipartidarismo, só 2 partidos podem ter. Justamente o incremento de competição obriga o partido, quebra o monopólio do cacique político, transfere o poder da cúpula para a base e promove um incremento, né, dessa competição e obriga, portanto, os partidos políticos a terem práticas melhores. O partido político ele melhora não por virtude, mas por sobrevivência. Então, a introdução no sistema das candidaturas independentes, ela faz bem para a democracia, como mecanismo, né, de governança. E aí eu dou sempre 2 exemplos, meu caro Abraão. 2 exemplos, um à direita e um à esquerda. Né? À esquerda, eu tenho lembrado aí, e aí não vou entrar em juízo de valor, porque eu detesto a figura, mas o fato é que Emmanuel Macron chega à presidência da França, à ocasião, sem estar filiado a um partido político. Ele não teria a legenda do Partido Socialista, sai do Partido Socialista, organiza lá o En Marche, e a legislação francesa permite a candidatura independente, e ele, então, se sagra presidente da França. O que ele fez depois não me interessa, um pavor, enfim, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é o sistema permitiu, né? O sistema permitiu a chegada... Mas ele era parte do establishment, era importante ser dito. Sim, claro. Ele não era um cara que... O Macron ele estava dentro da estrutura, ele inclusive era membro do governo, e aí ele, derrotado na disputa interna, o grupo dele se afasta, dá uma pirueta e volta para o poder.
mas foi dentro do establishment que um grupo se separou, deram um passa-moleque neles, e eles não aceitaram e criaram esse movimento. Não dá para falar, não dá para comparar, por exemplo, com sei lá, um camponês, um agricultor francês que subiu lá e foi. Não teria, eu acho que não teria dado certo. Claro, sem dúvida nenhuma. Foi um subterfúgio legal dentro do establishment, uma briga interna dentro do establishment. Mas, de qualquer sorte, é um exemplo que mostra como o sistema... E qual é o outro, além da França? Na verdade, eu sempre menciono a primeira eleição do Donald Trump. Por quê? Isso mostra bem como a candidatura independente ela freia o caciquismo político. Ela ameniza o caciquismo político. Na primeira eleição de Donald Trump, num determinado momento da corrida das prévias partidárias do Partido Republicano, a cúpula do Partido Republicano queria impor o Jeb Bush. Sim. Justamente porque o Jeb Bush faz parte do establishment, faz parte do mecanismo americano. E aí, o Donald Trump diz, olha, se vocês impuserem o Jeb Bush, eu vou vir independente. Eu saio do Partido Republicano e vou concorrer independente. E isso trouxe à baila as discussões do Ross Perot. Quando o Ross Perot saiu independente, fez 20 milhões de votos, 20 milhões de votos, rachou o eleitorado e a eleição caiu de bandeja no colo dos democratas. O Bill Clinton foi eleito. Ora, passados 20 anos, a história estava se repetindo, um racha no Partido Republicano estava ali para ser experimentado, e muito provavelmente, se esse eleitorado tivesse rachado, agora Hillary Clinton teria obtido a vitória. Ora, o que fez com que a cúpula, os caciques do Partido Republicano recuassem? A existência no sistema da candidatura independente. Porque isso permitiu o Donald Trump bater na mesa e dizer, olha, eu venho independente. Isso, portanto, fez com que o Partido Republicano respeitasse as prévias. Eu adoraria a ideia, não me... Como se diz aqui, né? Não me tome por errado aqui, don't take me wrong, não. Eu sou super fã da ideia de candidatura independente, adoraria. Eu sou apenas... E eu costumo ser otimista, né? Quando eu embarquei lá na campanha com o presidente Bolsonaro, ele tinha 2, 3% de probabilidade. Então, assim, eu sou um cara otimista, mas esse daí eu acho que está difícil, viu? Mas eu estou torcendo por ti, de qualquer forma. Se eu puder ajudar em alguma coisa, conta comigo, viu, Rodrigo? Não, certo. Só o fato de estarmos conversando sobre o tema já é extremamente importante, porque, como eu disse, quanto mais pessoas tomarem contato com o tema das candidaturas independentes, quanto mais o tema das candidaturas independentes se tornar um clamor, mais nós nos aproximamos, né? Mais nós nos avizinhamos da possibilidade de êxito. Né? Eu tenho dito, né, que nessa caminhada, desde 2016, lá quando em 2016 eu judicializo, né, o pedido de candidatura independente à Prefeitura do Rio de Janeiro e fui tido, né, por insano, fui ridicularizado à época, né, para hoje, né, nós já avançamos imensamente e quero crer que a pergunta agora não seja mais se teremos candidatura independente, mas sim quando. Né? É uma luta longa, uma luta árdua, né? Mas eu acredito que agora a gente já consegue ouvir o tema sendo reverberado na sociedade civil. Né? E só o fato de estarmos aqui conversando, uma pessoa com a sua influência, com a sua penetração, está tocando no assunto e manifestando a sua
a posição favorável, o seu apoiamento ao tema já é extremamente alvissareiro, porque em 2016 tudo que a gente possa fazer, eu tocava tambor sozinho, né? Tudo que eu possa fazer para atrapalhar a vida do sistema, do mecanismo, pô, maravilha. Tudo que possa ser feito para a gente jogar fora a máquina de café e botar uma máquina de churros, ou do que as pessoas queiram, eu gostaria de fazer. A candidatura independente acho que seria muito bom. Mas eu sinto lhe falar, essa está difícil. Eu não consegui passar nem a carteirinha digital. Teve a MP, valeu por um ano, o pessoal tirou, estava funcionando. Só que a carteirinha digital é grana na mão da UNE. A UNE é PCdoB, é Partido Comunista. E o que acontece? Para deixar o pessoal quieto, entra na mesa de negociação essa grana. Então, ela não, é só reeditar a MP e pôr para votar. Não tem mistério. Uma canetada. Muito difícil. Deixaram caducar, não pôs para votar. Porque se colocar para votar, é votação aberta. Quem é que vai votar contra a carteirinha digital? Quem é que vai falar lá? Não. Todo mundo, todos os alunos são obrigados a pagar a grana para a UNE. Então, o que acaba acontecendo é que não vai sair. Por quê? Porque se na carteirinha digital, que deve ser 200 pau por ano, que eles com 200 milhões por ano, imagina, isso daqui, o fundo partidário é muito mais. Sim, eu acho pouco provável. Mas o Brasil destina aos seus partidos políticos mais do que todas as outras nações destinam, a somatória de todas as outras nações destinam aos seus sistemas partidários. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Mais partido político do que a gente investe em esgoto e saneamento novo. Né? Tem a ver, né? Sim, claro. Claro, são duas coisas muito próximas, né? Temas muito próximos, esgotos e partidos políticos. Mas o fato é que um tema que muito se avizinha ao das candidaturas e a gente sempre acaba trabalhando em conjunto é justamente isso, ou seja, o tema do fundo partidário, do fundo eleitoral, porque nessa dinâmica de fundo partidário, fundo eleitoral, nós criamos o sistema perfeito para os caciques políticos, né? Porque nós entregamos a eles, né, que são, e aí aqueles que nos escutam, é bom que saibam, o partido político ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Né? São empresas. São empresas. Nós entregamos. Funciona como empresa. Funciona como empresa. É muito dinheiro. Nós entregamos aos seus titulares. Né? Nós entregamos aos seus titulares. O monopólio, né, juridicamente, consagramos a cartelização do acesso à vida pública e entregamos a eles quantidades absolutamente colossais de dinheiro. E, portanto, isso forma, né, a tempestade perfeita para que haja um divórcio completo entre vontade popular e posicionamentos partidários. Né? Isso faz com que nós tenhamos uma crise de representação política cada vez maior no Brasil e que se revela em dados estatísticos muito claros, porque o Brasil é um dos países comprovadamente, né, com uma das menores taxas de renovação política do parlamento brasileiro. O parlamento brasileiro é um dos que menos permite o ingresso de novos grupos e de novas representações. Se a gente começar a discutir, para mim é aquela coisa, precisamos botar airbag, freio ABS, um ar-condicionado na minha bicicleta, não cabe. O nosso problema é muito maior que esse. Vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, por estado, são 2 senadores. No Brasil, são 3 senadores. Aí você pega a representação. Quando a gente fala, qualquer país aqui, que cada senador no Brasil pode ter 60
funcionários no seu gabinete, 60. Os caras não acreditam, falam 60, 60. Né? E deputado, outro catatal é menos, acho que é uns 20 e poucos. Mas é um buzilhão. É um buzilhão. E aí você pega um senador de um estado como Amapá, como Roraima, o cara com 80 mil votos, ele está eleito. Sim, e aí, com 80 mil votos, ele não é nem deputado no Rio de Janeiro. Assim, a representatividade, daí você fala assim, mas é para representar a União, o governo federal, pô, que papo furado. Um estado, se você juntar um monte de estado pequeno, ele ganha de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde você tem mais de metade da população brasileira. É um absurdo. É um absurdo, a gente está mal representado, a estrutura é toda torta, e mesmo na Câmara dos Deputados, você tem uma super representação de estado pequeno. Então, onde você deveria ser um voto, uma pessoa, né, tinha que ser proporcional. Quantos votos precisa para eleger deputado em São Paulo tinha que ser igual à quantidade em Roraima, no Acre, no Amapá, e não é verdade. Então, assim, o que acaba acontecendo, o que esse pessoal fica empolado, chamando Estado Democrático de Direito aos cambal, democracia também, acho que não dá mais para chamar de democracia, porque a democracia tem uma série de pré-requisitos que hoje já não são mais líquidos e certos no Brasil. Então, enfim, mas eu torço por ti, cara. Você é do Rio, não é? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro no Rio de Janeiro já. Mora no Rio, então. 40 você está que nem o Roberto Carlos. Você é um dos últimos românticos que ainda tem, que acreditam que vai dar para convencer essa tigrada aí a parar de parasitar a gente só no... Precisamos lutar e quando estivermos cansados vamos continuar lutando. Mas legal, Rodrigo. Eu lhe agradeço imensamente a oportunidade. Prazer falar com você. Foi um privilégio poder conversar. O privilégio foi meu. E desculpa o meu francês, viu? Porque eu sou meio brincalhão, viu? Não, por favor. A Folha até falou como é que é piadas infames do tempo inteiro. Né? Eu prefiro fazer uma piada infame do que ser infame, né? Está certo. Mas muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, cara. E vamos ver se a gente consegue, num futuro eu torcendo por você, não remoto, voltar a ter uma outra interlocução como essa. Muitíssimo obrigado. Próxima vez a gente se fala pessoalmente, fechado? Tá certo, aí no Brasil. Okay. Tá bom. Abraço. Ok, obrigado. Até logo.